5 homens saem para assistir a um jogo de basquete e nunca mais voltam. O carro deles é encontrado dias depois, no alto de uma montanha, em uma estrada completamente fora do caminho. Sem sinais de luta, sem explicação e sem motivo. Mas o mais perturbador não é como eles morreram. É o fato de que eles poderiam ter sobrevivido. Fevereiro de 1978, Califórnia, Estados Unidos. 5 homens, amigos próximos, decidem fazer algo simples: assistir a um jogo universitário de basquete. Nada fora do comum e nada perigoso, mas aquela noite não terminaria como eles haviam planejado. Eles tinham entre si um vínculo emocional e eles eram aventureiros. Não eram criminosos, não eram impulsivos, e isso é o que torna tudo ainda mais estranho. Gary Matias, o mais complexo do grupo, ele era ex-militar. Ele era inclusive diagnosticado com esquizofrenia, mas ele estava estável e medicado, e ele era considerado funcional. Jack Madruga era um motorista responsável, cuidadoso, ele amava o carro dele, um Mercury Montego. Bill Sterling era reservado e tranquilo. Ted Wheeler, ele era totalmente gentil, sensível, e ele tinha uma leve deficiência intelectual. Jack Hilton, o mais novo, ele era quieto, mas ele era extremamente ligado ao grupo. Eles eram conhecidos como The Boys. Eles tinham rotinas simples, viviam com suas famílias e estavam animados com o próximo dia, que eles poderiam ver o torneio de basquete. Eles já tinham separado as roupas, planejado tudo. Eles tinham planos. Em 24 de fevereiro de 78, eles assistem ao jogo normalmente, nada estranho. Depois, eles passam em uma loja para comprar lanches. Testemunhas, inclusive, os viram no local. Eles estavam tranquilos, rindo, conversando, e então eles entraram no carro e simplesmente desapareceram. O trajeto até a casa era simples. Eles conheciam o caminho, estavam acostumados a fazê-los. Eles já tinham feito várias vezes, mas eles nunca chegaram nesta noite. Dias depois, um guarda florestal encontra o carro em um lugar impossível, uma estrada de uma montanha isolada, a mais de 100 quilômetros fora do caminho normal. E pior, era inverno, a região estava coberta de neve e o carro estava intacto, sem danos, sem sinais de acidente, qualquer coisa do tipo. E o mais perturbador, ele ainda funcionava, bastava girar a chave. Por que eles foram até lá? Eles não tinham qualquer motivo. Eles não estavam preparados, eles não tinham as roupas adequadas, eles não tinham equipamentos, não tinham nada. E ainda assim, eles subiram uma estrada da montanha no meio da noite, em pleno inverno rigoroso. Outra decisão ilógica foi: o carro ficou preso, mas não totalmente. Eles poderiam ter empurrado o carro para sair de lá, ou até mesmo esperado. Mas não, eles saíram de dentro do carro e foram a pé dentro da floresta, no meio da neve e ainda mais, o que mais deixa a situação estranha, no escuro. Meses depois, quando a neve começava a derreter, os corpos começaram a aparecer. Jack Madruga e Bill Sterling foram encontrados próximos ao carro. Eles morreram de hipotermia, sem sinais de violência, sem tentativa clara de sobrevivência. Jack Ruta, seu corpo foi encontrado um pouquinho mais longe, parcialmente devorado por animais. Mas a posição do corpo indicava que ele estava tentando voltar. Ted foi encontrado
em uma cabine de serviço florestal. E aqui o caso fica perturbador. A cabine tinha comida suficiente para meses, tinha cobertores, tinha roupas, abrigo, tudo o que alguém precisaria para sobreviver. Ted não morreu imediatamente. Ele sobreviveu por semanas, talvez meses. Ele perdeu quase metade do peso, mas ele nunca acendeu o aquecedor. Ele nunca abriu os estoques de comida que estavam lá. Ele nunca tentou sair de lá. Alguém esteve com ele, porque os pés dele estavam protegidos. Alguém colocou cobertores. Alguém cuidou dele, pelo menos por um tempo. Mas depois, essa pessoa sumiu. Gary Matias, o único que não foi encontrado e também o único com treinamento militar, o único que saberia sobreviver em uma situação como essas. Ele simplesmente desapareceu. O que teria acontecido? Um surto psicótico? Gary teria surtado e levado o grupo para a montanha? Mas por que todos o seguiram? Seria uma ameaça externa? Eles podem ter sido perseguidos, mas não há sinais de luta. Desorientação externa? Eles podem ter se perdido? Não sei, porque como foram parar tão longe? Algo que nunca foi explicado, uma decisão coletiva completamente irracional, o que desperta ainda mais curiosidade para entender o que teria acontecido. Esse caso, ele não assusta por ser um caso violento. Ele assusta porque não faz o menor sentido. 5 homens em um carro funcionando, comida disponível, abrigo disponível e mesmo assim eles morreram. Não faz sentido. O que faria você abandonar segurança e caminhar para o desconhecido no meio da neve? E mais importante, você perceberia se estivesse tomando a decisão errada? Ou você também seguiria sem questionar? Me conte nos comentários. Eu quero saber a sua opinião.